Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cleidson e nossa aula de hoje é sobre operações de conjuntos. Vamos nessa! Bem pessoal, para utilizarmos operações de conjunto em resolução de problemas, é necessário que a gente considere algumas representações. A primeira representação a ser considerada é a união entre conjuntos. Ora, a união entre conjuntos, eles nos diz o seguinte, que o número de elementos de A unido ao número de elementos de B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A inter B. A segunda representação é a representação da interseção, onde ela me diz que número de elementos de A inter B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A unido a B. A terceira representação é a representação do complementar, que eles nos diz o seguinte, se eu tenho o número de elementos de A menos B, isso vai ser igual ao número de elementos de A menos número de elementos de A inter B. Vamos para a resolução de duas situações problemas para vocês verem a aplicação imediata dessas operações. A primeira questão é a questão do Enem, que ela diz o seguinte, um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam a página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir gastos com originais e impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais também 4 estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante conclui que, para montar os 3 catálogos de um total de originais de impressão, é igual a... Bom, gente, aqui eles nos dão algumas informações, né? Então, vamos escolher esses dados para daí a gente decidir qual daquelas representações é a melhor a ser utilizada nesse problema. Então, vamos lá. Ele diz que C1 é igual a 50 páginas, C2 45 páginas, C3 40 páginas, C1 e C2 10 páginas, C1 e C3 6 páginas, C2 e C3 5 páginas, C1, C2 e C3 4 páginas. Ora, vamos montar aqui o diagrama, né, para que a gente consiga preencher ele e a partir daí a gente tomar a nossa decisão. Veja, eu tenho C1, C2 e C3, aí os 3 conjuntos de páginas. Nós devemos, pessoal, sempre começar pelo centro. Ora, a interseção entre os 3 conjuntos que nós temos ali, que são 4 páginas. Agora, eu vou preencher todo o conjunto do C1. Fazendo a interseção de C1 com C2, eu tenho 10 páginas, como eu já utilizei 4, fica 6 páginas entre a interseção de C1 e C2. Agora eu vou fazer a interseção de C1 com C3. C1 com C3, 6 páginas. Como eu também já utilizei 4 páginas, eu vou ficar só com 2 páginas. Bom, eu utilizei agora já 6 com 4 com 2, 12 páginas. 12 páginas de C1, das 50 sobram 38 páginas. Bom, agora eu tenho C2 e C3. A interseção entre C2 e C3 são 5 páginas. Utilizada 4, sobra 1 para essa interseção. Bom, C2 eu tenho 45 páginas, só que eu já utilizei 11 páginas, ficam então com 34. O C3 são 40 páginas, só que dessas 40 páginas já foram utilizados 7, sobram 33 páginas. Bom, pessoal, eles nos perguntam, né, qual a quantidade total de impressão que eu devo fazer. Ora, a quantidade total de impressão que eu devo fazer é o somatório de todos esses valores que aparecem no diagrama, que são os seguintes: 38 mais 4 mais 6 mais 2 mais 34 mais 1 mais 33, que é igual a 118. Então, ele deve fazer 118 impressões. Na questão 2, o enunciado diz o seguinte: uma pesquisa realizada com 245 atletas sobre as atividades praticadas nos seus treinamentos constatou que 135 desses atletas praticam natação, 200 praticam corrida e 40 não utilizam nenhuma das duas modalidades no seu treinamento. Então, o número de atletas que praticam natação e corrida é...
Bom, gente, aqui eu vou criar dois conjuntos, tá? O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A praticam natação, o conjunto B praticam corrida. Eu tenho que o número de elementos de atletas que praticam natação são 135, o número de atletas que praticam corrida são 200, e eles nos diz que 40 atletas não praticam nenhuma dessas duas modalidades, mas eles nos dão a informação que 245 é a quantidade total de atletas que participaram aí dessa entrevista. Então eu posso achar aí a união entre o conjunto A e o conjunto B, fazendo a subtração dos 245 menos 40, que eu fico com 205 atletas. Ora, eu tenho o número de elementos de A, número de elementos de B e número de elementos da união. E ele me pergunta exatamente a interseção entre os atletas que praticam natação e corrida ao mesmo tempo. Bom, foi uma daquelas representações lá que eu mostrei no início da aula. Nós vamos utilizar a representação da interseção, que ela nos diz que o número de elementos de A inter B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A unido a B. Nesse caso, eu vou ter que x é igual a 135 mais 200 menos 205, que dá um total de 130. Ou seja, 130 atletas praticam natação e corrida ao mesmo tempo. Bem, pessoal, chegamos ao final de nossa aula. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. Aquele abraço!